Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Primeira aula de história da semana. Vamos continuar então de onde nós paramos, obviamente. Deixa eu pegar minha apostila aqui, vai pegando a sua aí também. Nós paramos em ditadura no Chile, tá? Falamos sobre a ditadura na Argentina, na nossa última aula. E agora vamos entrar na ditadura do Chile, página 9. Vamos lá, vai anotando, gente, vai grifando comigo. Tiver dúvida, me chama, não deixa passar o conteúdo não, tá? Depois ele traz ditadura no Uruguai, Bolívia e Paraguai, mas muito sinceramente com vocês aqui, papo franco, isso quase não cai. Pode ver que ele trouxe as 3 ditaduras unidas no mesmo tema e abordou assim rapidamente um pouquinho de cada uma. Então a gente vai grifar somente alguns trechos mais importantes, mas sem sombra de dúvidas, ditaduras mais cobradas, obviamente, é a do Brasil, e depois Argentina e Chile, que aí ele deu mais aprofundado um pouquinho, tá? Espero que vocês tenham feito também a pesquisa que eu pedi para vocês das mães da Praça de Maio, tá? Isso cai muito, é muito importante. Para vocês que estão à beira aí de fazer um bolsão, uma prova aí no final do ano, para ver qual rumo você vai seguir ano que vem, é muito importante que vocês tenham conhecimento desse conteúdo, tá? Vamos lá então. Ditadura no Chile. Vai grifando comigo, tá? Na Argentina, a deflagração da ditadura se deu apenas pela ameaça socialista. Então, eu já tinha comentado com vocês, em vídeos anteriores da nossa aula ao vivo, que Estados Unidos está por trás disso tudo, arquitetando esses golpes, essas ditaduras, para evitar que o socialismo ganhasse forma, porque aqueles presidentes populistas tinham uma inclinação muito forte para o socialismo. Mas em todos os países que você já viu até agora, na verdade o socialismo era uma ameaça. Ele não chegou a tomar forma, não chegou a se concretizar. O Chile é uma exceção dessa situação. Ao contrário, no Chile, a eleição de Salvador Allende para o cargo de presidente da República em 1970 marcou a vitória democrática do projeto socialista no país. Então, como eu acabei de falar para você aqui agora, no Chile, o socialismo realmente tomou forma. Salvador Allende era um simpatizante de esquerda, ele era integrante de um partido de esquerda e ele consegue vencer a vitória nas eleições de 1970. A postura esquerdista do presidente chileno atraiu a antipatia do governo estadunidense, que no contexto da Guerra Fria apoiou a direita, que defendia o fim do governo socialista no Chile. Além disso, alguns grupos de esquerda foram gradativamente retirando o apoio do governo de Allende, que acreditava que as medidas tomadas por ele eram muito brandas e não conseguiram efetivar a implantação do socialismo. A pressão contrária a Allende tornou-se muito forte, o que levou ele a 3 anos depois ao fim do seu governo. Então, na verdade, Salvador Allende não enfrentou a oposição somente da galera da direita, apoiada pelos Estados Unidos. Muitos esquerdistas que haviam apoiado Allende na sua campanha presidencial também deixaram de apoiá-lo ao longo desses 3 anos. Diziam que ele tinha atitudes muito brandas, que o socialismo de fato não havia sido colocado em prática, acharam que ele, digamos, arregou as calças, num palavreado bem popular para você entender. Ele parece que prometeu realizar mudanças muito radicais dentro do Chile, mas na hora que o governo pegou para valer, ele não colocou isso em prática. Então ele enfrentou oposição do lado da galera da direita e enfrentou oposição, inclusive, dos seus próprios aliados, que já haviam apoiado sua candidatura anos anteriores. Vamos lá, página 10. O ataque à sede do governo e a morte de Allende garantiram abertura para a instalação de um governo militar de direita. Então acabou que o governo foi totalmente atacado, Allende acabou sendo morto. Deixa eu ver o motivo da morte de Allende, se fala aqui. Eu deveria ter pesquisado sobre isso. Poxa vida, eu vou confirmar isso e falo para vocês depois lá no grupo, tá? Depois da morte de Allende, então, o Chile teve essa abertura política, o que vai ser feito agora da política chilena,
E é claro que os Estados Unidos não podia deixar passar essa chance de implantar uma ditadura dentro do país e acabar de uma vez por todas com qualquer vestígio socialista que existisse dentro do território. Então, ele comandou um golpe militar que foi liderado por Augusto Pinochet. Augusto Pinochet foi o principal nome que assumiu essa ditadura no Chile. Vai ouvir falar muito sobre ele, tá? Porque cai muito essa matéria. Tal governo foi marcado pela perseguição aos inimigos políticos e pela suspensão dos direitos civis, né? Nenhuma novidade perante uma ditadura que você já está acostumada a ouvir. Entre sequestrados, torturados, presos e assassinados foram mais de 40 mil vítimas. Economicamente, evidenciou-se um alinhamento dos Estados Unidos, uma proximidade, isso é óbvio, que auxiliou na reorganização econômica. Sabe uma curiosidade muito forte que você vê desses governos ditatoriais? É que a economia cresce durante o governo deles. Por isso que muitas pessoas hoje, até jovens que nem viveram no período da ditadura, são a favor da ditadura. Mostram números, estatísticas de que durante a ditadura a economia do Brasil e de outros países cresceu muito, é o melhor modelo a se vigorar e tudo mais. Mas, gente, a economia cresceu porque os Estados Unidos estavam por trás, injetando dinheiro, à vontade. Então, acaba que a economia cresce, mas é uma economia camuflada, que por trás desse crescimento você tem uma dívida externa que também está sendo adquirida, tá bom? Bom, o governo de Pinochet estendeu-se até 88, quando mudanças no cenário mundial, assinaladas pelo final da Guerra Fria, obrigaram-no a realizar um plebiscito sobre sua permanência no poder. Esta foi repudiada pelos chilenos. Após o final de seu governo, Pinochet foi processado por inúmeros crimes contra os direitos civis, além de ser acusado de enriquecimento ilícito durante o período em que foi presidente. Para livrar-se dos julgamentos e das punições, o ex-ditador alegou sofrer de problemas de saúde, conseguindo dessa forma evitar a prisão até sua morte, que ocorreu em 2006. Nada de muita novidade do que você vê acompanhar no Brasil também, né? O cara, quando ele vê que o bicho tá pegando pro lado dele, ele acaba alegando problemas de saúde, mentais, psicológicos, e assim vai. Vamos para a ditadura no Uruguai, na Bolívia e no Paraguai. Como eu disse no início do vídeo, vamos dar só uma pincelada, só grifando os trechos que eu julgar mais importante, porque com certeza é um assunto que cai bem menos, tá? Na verdade, não entendi nem por que ele trouxe essas três ditaduras. O Uruguai enfrenta problemas econômicos desde meados da década de 50, o que motivou o surgimento de vários grupos de esquerda, contrários ao governo estabelecido. Entre estes, destacou-se o Tupamaro, o que empreendeu uma guerrilha urbana contra o governo, realizando assaltos a bancos e distribuição de dinheiro aos pobres. Alegando a necessidade de combater a ameaça socialista representada pela ação desses grupos, o presidente Juan Maria Borbaberry deu um golpe de Estado, e aqui ele fala aqui da chegada desse tipo de governo ditatorial. Bom, na próxima página ele fala a respeito da Bolívia e do Paraguai, um parágrafo para cada, e nós vamos grifar somente alguns trechinhos importantes para finalizar essa página. Depois você vai fazer o exercício, tá? Da página 11, troca de ideias. Ele fala lá embaixo, discuta com os colegas a respeito, você vai fazer uma anotação sobre o primeiro tópico e o segundo tópico, tá? Para quem ficar com dúvida aí do que fazer no exercício. Na Bolívia, a ditadura se estendeu de 64 a 82, período em que vários governantes se revezaram no poder. Só isso, tá? E o último, o Paraguai, por sua vez, também esteve sobre um dos mais longos regimes militares latino-americanos, de 54 a 89. Durante todo esse período, o poder esteve nas mãos de um único presidente, o general Alfredo Stroessner. Tá bom? Beijo! Por hoje é só. A gente volta na próxima aula com Revolução Cubana. Assunto top e muito importante. Até mais!